O Tribunal Superior Eleitoral está permitindo que os candidatos financiem a campanha apenas com recursos próprios. Em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, a informação da repórter Natasha Mazaro. Representantes de partidos políticos temem que a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral cause um desequilíbrio na corrida eleitoral. Publicada neste mês, o TSE liberou o autofinanciamento para campanhas de 2018. Com a medida, os candidatos poderão usar o próprio dinheiro para conquistar votos, mas há limite de gastos para cada cargo. Por exemplo, se um político pleitear a Câmara dos Deputados, ele poderá bancar sozinho até R$2,5 milhões. Para o deputado do PSB, Júlio Delgado, a resolução do TSE causa uma desvantagem entre os candidatos. A resolução do TSE, que trata da questão do autofinanciamento de campanhas eleitorais, vem de encontro com aquilo que nós lutamos, que era para acabar com o financiamento de pessoa jurídica, para não permitir que grandes fortunas pudessem financiar campanhas eleitorais, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Se os candidatos que têm melhor poder aquisitivo puderem colocar recursos próprios até o teto de gasto com a campanha eleitoral, sem o limite, como farão na distorção daqueles que não têm recursos próprios? No ano passado, o autofinanciamento criou uma discordância entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A advogada especialista em direito eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo, Karina Cufa, explica que a reforma política aprovada em outubro previa um limite de 10% para que o candidato gastasse na própria candidatura. A medida foi vetada pelo presidente Michel Temer, mas em dezembro o Congresso derrubou o veto. A derrubada do veto, ela se deu num período inferior a um ano antes da eleição. E aí que partia essa dúvida se valeria a regra de sem limite, né? Ou seja, ele poderia gastar 100% do total do seu rendimento, ou se valeria a regra dos 10%, tendo em vista que a última decisão do Congresso Nacional previu os 10%. Então, o TSE, regulamentando isso, tirou essa dúvida, porque agora o candidato pode sim utilizar até o limite de 100% dos seus rendimentos auferidos no ano anterior para a sua própria candidatura, sempre observando o limite de gasto previsto para o seu cargo. Concorrentes que não tenham condições de bancar a própria candidatura contarão apenas com dinheiro público para campanhas, cuja divisão será definida pelas cúpulas partidárias. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, com as regras das eleições de 2018, ainda poderão sofrer ajustes até o dia 5 de março. Ô Vila, é bom lembrar o seguinte, que o Supremo pode derrubar essa decisão, que o candidato financia a campanha apenas com os recursos próprios, e o relator é o ministro Dias Toffoli, que já se manifestou o contrário. Mas, de qualquer forma, o Supremo vai decidir. Essa é uma questão complicada. Na verdade, isso daí acaba favorecendo os candidatos que têm mais recursos. E um sistema eleitoral democrático não deveria ter esse tipo de cláusula tal. Agora, eu entendo também que a questão que está sendo colocada é porque para evitar os gastos milionários tal, e não tem mais o financiamento de empresas. A grande questão é que o mal não está aí. O mal está numa questão muito mais importante, que é o sistema de voto proporcional. Esse é o fulcro da questão, porque nós estamos tergiversando. O fulcro é esse. Com o voto distrital, você barateia as eleições, porque você vai dividir o país em distritos. Por exemplo, São Paulo tem direito a 70 deputados federais, então vai ter 70 distritos. E esses 70 distritos, você faz a campanha onde você conhece o candidato, que mora no seu distrito, e ele sabe por onde ele foi eleito. Porque com o voto proporcional, claro que você depois tem no final uma planilha de onde vê os votos, mas você tem enorme dificuldade também de conversar com seus eleitores, né? O voto distrital possibilita isso, e possibilita também uma discussão mais aprofundada no campo político ideológico. No voto distrital não tem figuras como Tiririca, por exemplo, mas não só. Mas só para dar um exemplo daqueles chamados puxadores de voto, né? Porque o debate se dá em cada distrito, e aí a eleição é muito mais barata. Não precisa nada de ter essa legislação. Cada um paga a sua campanha, nada disso. Porque, inclusive, o abuso do poder econômico, todo mundo vai ficar sabendo na casa do... E aí vai ser contra o candidato. Portanto, a questão central não é essa que está sendo agora, está em tela aí no TSE e tal. Isso não vai resolver nada, nem para o bem, nem para o mal, nem permanecendo, nem sendo retirado. A questão central é acabar com o voto proporcional, ter o voto distrital, que com isso você qualifica o debate político e melhora a qualidade da representação política. 8 Agora, 17. mais um detalhe, professor, e gostaria de ouvi-lo também a respeito, acho que mais importante até.
do que enaltecer e gastar dinheiro com seu candidato, o partido tem que ser o fiscal do outro. Porque ele, não é o cidadão que vai saber quanto que o PCC pegou dinheiro do crime e injetou nessa próxima eleição. Que vai fazer isso. E vai fazer. E vai fazer. Quem tem que fiscalizar é o próprio partido que está lá dentro disputando. Então, é muito importante a fiscalização do partido em cima desse dinheiro subreptício que vem para eleger gente do crime para integrar no parlamento brasileiro.